Depois de 7 dias de um silêncio pesado, absoluto, a represa da dor finalmente se rompe. E o que vem a seguir é um dos diálogos mais crus e intensos sobre o sofrimento humano que já foram escritos. Hoje, a gente vai mergulhar a fundo no lamento de Jó e na primeira tentativa de resposta de um amigo, explorando os capítulos 3 e 4 do livro de Jó. As primeiras palavras de Jó, depois de todo aquele silêncio, não são de resignação, não. São uma maldição, uma explosão contra a sua própria existência. Veja bem, ele não amaldiçoa Deus, mas o começo da sua própria vida. É um grito de angústia tão, mas tão profundo que o desejo é apagar a própria história. Para a gente conseguir entender esse diálogo tão complexo, vamos organizar nossa análise em 5 partes. A gente começa com essa explosão de dor de Jó, depois vê o desejo dele pela morte como um alívio, aí a gente passa para a resposta do amigo dele, o Elifaz, e a visão sobrenatural que ele diz ter tido. E por fim, a gente coloca frente a frente essas duas visões opostas sobre o que é o sofrimento. Então, vamos lá. Vamos começar pelo lamento. Depois de uma semana inteira em silêncio, só com os amigos ali observando, Jó finalmente abre a boca. E o que sai é uma verdadeira enxurrada de amargura poética. E a maldição de Jó não é aleatória, não. Não, ela é metódica, quase cirúrgica. Ele começa com o dia em que nasceu. Ele deseja que esse dia seja coberto de trevas, que seja esquecido no calendário. Ele pede que a escuridão e a sombra da morte tomem conta desse dia, como se fosse possível arrancar uma página da história. Logo em seguida, o alvo muda. Agora é a noite da sua concepção. Ele deseja que ela seja estéril, solitária, que nunca tenha tido um grito de alegria. É um ataque poético à sua própria origem, sabe? Um desejo de que a faísca da sua vida nunca, jamais tivesse sido acesa. O lamento de Jó vai muito além de um simples "eu quero morrer". É uma coisa mais profunda. É o desejo de nunca ter sido. Ele chega a questionar por que as portas do ventre da mãe não se fecharam para ele para esconder todo esse sofrimento dos seus olhos. E isso nos leva direto para o segundo grande tema do discurso dele. Já que não deu para evitar a existência, o que ele quer agora é o fim. Para Jó, nesse momento, a morte não é um terror. É a única esperança de finalmente poder descansar. Essa pergunta retórica ecoa o tempo todo. Por que eu não morri quando eu nasci? Porque teve um colo para me receber. Para Jó, a vida se tornou um peso tão insuportável que ter morrido no nascimento teria sido um ato de misericórdia. A visão que Jó tem da morte é fascinante. Ele descreve a morte como o grande nivelador. Na sepultura, ele finalmente teria paz, junto com reis, conselheiros, príncipes e até mesmo os maus, que lá cessam de perturbar. Os que estão cansados finalmente descansam, e os prisioneiros não ouvem mais a voz do opressor. É um lugar de paz absoluta. E essa citação aqui, nossa, ela resume perfeitamente o estado dele. Aquela vida que ele conhecia, de tranquilidade, de segurança, foi trocada por uma agitação sem fim. É o oposto exato daquele repouso que ele agora busca com tanto desespero na morte. E aí fica a pergunta: diante de um lamento com essa força toda, como é que se responde? Elifaz, o temanita, é o primeiro a tentar. Ele até começa com um certo cuidado, mas logo de cara ele revela uma teologia muito rígida, uma lógica que simplesmente não tem espaço para o sofrimento inexplicável de Jó. Essa é a pergunta central que guia todo o raciocínio de Elifaz. E para ele, a resposta é um sonoro e definitivo não. O universo, na cabeça dele, funciona sob uma lei moral muito estrita, a lei de causa e efeito. E essa passagem aqui ilustra essa lógica com uma clareza incrível. É a teologia da retribuição na sua forma mais pura. Cada um colhe exatamente o que planta. Se Jó está sofrendo de forma tão terrível, a conclusão lógica para Elifaz é uma só: ele deve ter pecado terrivelmente. Não existe outra possibilidade nesse sistema de crenças. E para fortalecer ainda mais o seu argumento, Elifaz não se baseia só no que ele observou do mundo. Ele afirma que recebeu uma revelação divina, uma visão noturna bem assustadora, que teria confirmado a teologia dele. Ele descreve como essa mensagem veio em segredo, quase como um sussurro nos ouvidos dele. A forma como ele conta já cria toda uma atmosfera de mistério, de autoridade, sabe? O cenário é montado com todo cuidado. É noite, naquele momento em que o sono profundo cai sobre as pessoas, e ele está ali, imerso em pensamentos.
É nesse estado de vulnerabilidade que a revelação acontece, trazendo espanto e tremor. Aqui é o clímax do terror. A presença é sobrenatural, indefinida, um vulto que passa na frente dele e causa uma reação física de puro medo. O arrepio na pele serve quase como uma prova da autenticidade da experiência. E então, a mensagem. Vinda de uma voz mansa e delicada, a pergunta é retórica e ao mesmo tempo esmagadora. Nenhum mortal pode se comparar em justiça ou pureza com o Criador. A indireta para Jó é bem clara. Essa sua alegação de inocência é quase uma afronta à soberania e à pureza de Deus. E assim a gente chega no ponto central de todo esse confronto. O que temos aqui são dois mundos batendo de frente. De um lado, a experiência real, vivida, da dor, e do outro, a certeza inabalável da doutrina. O conflito aqui é total. Para Jó, a sua dor é a realidade primária. Ela é esmagadora, não faz sentido e o força a questionar tudo. Já para Elifaz, a doutrina é a realidade primária. O sofrimento tem que ter uma causa e essa causa só pode ser o pecado. Ele tenta a todo custo encaixar a dor de Jó na sua caixinha teológica, mesmo que ela claramente não caiba ali. E assim, essa análise toda nos deixa com uma pergunta fundamental. Uma pergunta que percorre todo o livro de Jó e talvez toda a experiência humana. Quando alguém está no fundo do poço, o que consola de verdade? A empatia crua com a dor que não se explica ou a aplicação de uma doutrina que tenta explicar tudo? A conversa está só começando.